Sabe aquele livro que é muito bom e tu quer ter na tua estante? Oi, tudo bem com vocês? Tudo? Quem viu o último vídeo do canal, que foi um Ask Gabi, viu que eu falei que eu estava com planos de fazer vídeos sobre meus livros. E aqui estou eu para fazer um vídeo sobre meus livros. De vez em quando eu vou começar a postar uns vídeos falando de alguns livros meus. Eu vou escolher alguns aleatórios e falar pra vocês um pouquinho sobre eles. Por que, Gabi, que tu vai fazer isso? Porque além de eu gostar de ler, eu gosto de incentivar as pessoas a ler. Aí vai que eu esteja fazendo um vídeo aqui sobre meus livros e alguém assiste e se interessa por algum e começa a ler e começa a gostar e... Bom, é isso. E porque eu gosto de falar sobre livro também. E aproveitando esse assunto de livros, eu já vou fazer um merchan aqui rapidão. Eu fiz um Instagram dedicado aos meus livros. Lá eu vou postar foto dos livros que eu já li, dos livros que eu estou lendo e falando um pouquinho sobre ele, falando o que eu achei dele. Quem se interessa por livros e quiser lá seguir, é só seguir o @distrito do livro. Hoje eu vou falar sobre 3 livros sobre nazismo. É um assunto que eu gosto muito de saber. Eu costumo dizer que é a história da história que eu mais gosto de saber. Por mais que em alguns livros seja um pouco repetitivo, porque é a mesma tragédia, mas assim mesmo são de pensamentos diferentes, de olhares diferentes. Os 3 livros que eu vim falar pra vocês hoje são O Diário de Helga, Maus, que eu até comentei no Ask Gabi, que eu ia falar sobre ele, e O Menino do Pijama Listrado, que eu acho que a maioria conhece. Então lá, o primeiro que eu vou falar vai ser sobre O Diário de Helga. Esse livro, eu comprei ele totalmente do nada, assim, eu olhei assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, aí eu, vou comprar, né, sobre o nazismo, eu vou gostar. E realmente eu gostei, mas não tanto quanto outros que eu já li. Ele é uma história real, só que ele é todo baseado no diário da Helga, nas folhas que eles acharam, nas coisas que ela lembrava também, que ela acrescentou na hora de fazer o livro, na hora de eles fazerem o livro. Eu acho muito legal que ele contém fotos, ó, aqui tem uma... do momento, né, que ela passava, desenhos que ela fazia, deixa eu ver aqui, ó, tudo desenhos que ela fazia, aqui tem mais um. Além de tu ler o livro, tu vê as coisas que ela passou em forma de desenho, em forma de foto, e isso deixa o livro bem dinâmico, e eu adorei isso. Porém, o que eu não gostei muito é que em várias partes ele é muito vago, porque como foi baseado no diário dela, ela era uma criança, então tem coisas que ela não sabia, tem coisas que ela escrevia e não terminava. E eu entendo que o livro quis passar que era uma criança vivendo, né, no Holocausto. Ele é bom, eu não tô falando que ele não é bom, eu só tô falando que, claro, eu li outros bem melhores, mas esse é muito bom, quem quiser ler eu recomendo assim mesmo. Se você não conhece nada sobre o nazismo, nem o básico, eu não aconselho que leia esse livro primeiro, porque você não vai entender algumas partes. O segundo livro que eu vou falar bem rapidinho, que é O Menino do Pijama Listrado. Eu vou falar rapidinho porque a maioria deve conhecer. Conta a história de 2 menininhos, um que é judeu, né, tá lá no campo de refugiados, e o outro menininho que é o Bruno, que ele é nazista, mas ele não sabe o que tá acontecendo, ele não entende por que aquelas pessoas ficam cercadas. E aí um dia, enquanto ele explorava lá no mato, na volta da casa dele, ele encontrou o menino do pijama listrado sentado do lado de lá da cerca e resolveu conversar com ele. Uma das melhores partes é quando eles conversam. O Bruno, que não é judeu, ele fala das coisas boas que acontecem com ele, e aí ele se gaba com algumas coisas. Ele vive perguntando por que o menininho não fica brincando, porque ele não vai brincar com outras crianças. Pergunta se não tem outras crianças lá pra ele brincar. Só que ele não entende, né, o que tá acontecendo, enquanto o menino do pijama listrado tá sempre muito chateado, tá sempre muito abatido. Às vezes ele aparece com hematomas e o Bruno não entende. E a gente vê 2 seres humaninhos lá tão inocentes, né? Esse livro, ele é muito genial. Livro, filme, enfim. O filme é fiel ao livro, claro que eles mudam bastante coisa, mas é fiel. Mas, por mais que tenha visto o filme, leiam, porque eu já falei aqui que livro é melhor que filme. Já falei pra vocês. Mas enfim, vamos continuar. Agora, por fim, eu vou falar sobre Maus. Ele foi o primeiro livro que eu li sobre esse assunto. Eu já conheci o assunto nas aulas de história, na internet, mas eu nunca tinha lido um livro sobre esse assunto. E ele foi o primeiro. E se tu não conhece nada sobre o nazismo, ou se tu conhece o básico do básico e tu lê esse livro, tu entende tudo e de uma forma muito simples. Em Maus, os judeus são ratos e os nazistas são gatos, né? Como dá pra ver aqui. Todo livro, ele é contado pelo um rato. Deixa eu ver, eu não me lembro o nome dele, na real. É um rato velhinho que ele passou por todo o nazismo, sobreviveu ao nazismo, e o filho dele vai até a casa dele porque ele quer fazer um livro sobre tudo que ele passou naquela época e tudo mais. Daí todo o livro é ele contando a história dele. E é bem legal porque o livro intercala entre ele lá na sala contando pro filho o que ele passou e ele lá no nazismo tentando sobreviver e fugindo. Tu vai lendo e quando tu vê, tu acabou e quer mais. E como tem gente que não gosta de ler livro, é muito chato o livro, esse aqui é maravilhoso
maravilhoso, porque ele é todo em história em quadrinho. Então eu aconselho muito, mesmo você não gostando muito de ler, que acha que é muita página, leia porque é muito bom. Eu li ele no meu ensino médio, eu fui obrigada pela escola, e eu não me arrependo. Que bom que a minha escola me obrigou, senão eu não ia nem conhecer esse livro, talvez. Então, tentei ser mais breve possível em cada livro pra não dar muito spoiler, vai que alguém queira ler. Por mais que eles se tratem da mesma história, do mesmo assunto, que é o nazismo, eles são tratados de forma bem diferente, bem distintas, então vale a pena ler os 3, porque todos são finais diferentes, são acontecimentos diferentes, nenhum é igual ao outro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo, falando sobre os livros, que daí eu posso trazer mais vídeos assim, falando de outros livros. Vocês podem também sugerir livros pra mim ler e vir falar aqui pra vocês. Só comentar aí embaixo. E também comentem aí embaixo se vocês já leram algum desses 3 livros, o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam. E valeu! E choro em todos os fins. E só pra lembrar, @Distrito do Livro, né? Tchau. Agora sim, tchau.